Todos encontraram? Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 13, versículo 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Amém? Palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 3 em diante. Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto ele semeava, uma parte caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, a planta se queimou e secou, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, entre os espinhos, que cresceram e sufocaram a planta. Outra ainda caiu em boa terra e deu boa colheita, de modo que produziu 100, 60 e 30 vezes mais. Aquele que tem ouvidos, ouça. Pai, te damos graças, Deus, mais um culto de quarta, Pai. Abençoa, Deus, as nossas vidas, Deus. Que a Tua palavra possa, Deus, falar aos nossos corações, Deus, de maneira especial, Pai. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos, Pai, do Teu querer em nós. Precisamos, Deus, que o Senhor age nas nossas vidas, Pai. Mas o tema de hoje é escutando a voz de Deus. Acredito que seja relevante porque Jesus termina o texto que a gente acabou de ler dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, é uma tarefa nossa ouvir, escutar a palavra de Deus, a voz de Deus. Mas por que Jesus está falando isso? As pessoas estão escutando. O que está acontecendo? Eu acredito que o que Deus colocou no meu coração para que nós falemos hoje é o fato de que tem muita gente escutando, só por escutar, mas não está ouvindo atentamente o que Jesus tem ordenado, tem pedido, tem dado através da sua palavra. E eu trouxe o texto aqui de Apocalipse, o meu slide, eu peguei o exemplo do pastor e ainda ficou errado. Mas enfim, o Apocalipse capítulo 2, até o 3, no versículo 22, vai falar sobre as 7 igrejas. São 7 cartas escritas para 7 igrejas ali do Apocalipse. 7 igrejas diferentes uma da outra. Quem recentemente estudou o livro de Apocalipse aí, a carta, né? Aqui na sala de adultos está recordando disso. Mas o engraçado é que essas igrejas estão em contextos totalmente diferentes, situações totalmente diferentes, mas existem 2 coisas que é comum entre elas. A primeira coisa é que ela sempre começa: estas são as palavras. Essas são as palavras de Jesus Cristo. Não é qualquer palavra que essas igrejas estão recebendo. Da mesma forma, para nós, não é qualquer palavra quando você senta aqui, vem ao culto, para e começa a escutar o que eu estou falando, o que os pastores estão falando. Eu acho incrível porque o autor iniciou claro: você está ouvindo as palavras daquele que tudo criou. Você está ouvindo a palavra de Jesus. Não são as minhas palavras, são as palavras do Criador, daquele que um dia voltará. E a outra coisa que é comum é que aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Toda a carta termina assim. Então, o alerta é: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Não se faça de desentendido, porque se nós não ouvirmos, irmãos, a voz de Deus, nós não seremos, como na parábola, solos de uma terra boa. Nós seremos qualquer outra coisa, menos terra fértil. Porque muitas vezes nós escutamos algo aqui na igreja que você fica grilado. Você fala: não, mas o pastor está pegando no meu pé. E você fica indignado, mas é falta de você
ser terra boa. Nós vamos ver isso essa noite. E Jesus, no capítulo que nós acabamos de ler, no versículo 9, ele fala: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu acho que Jesus, ele é o mesmo na carta de Apocalipse, e o mesmo aqui. Ele tem um interesse muito grande que nós entendamos isso. Mas vamos lá então. Então, a parábola do semeador ela é dividida em 3 partes. Eu coloquei ali as 3 partes. A primeira, Jesus conta a parábola. A segunda, os discípulos perguntam a Jesus por que ele contou a parábola como uma parábola, né? E em terceiro, Jesus responde e explica a parábola. Primeiro vamos focar no meio ali, o questionamento dos discípulos. Após Jesus falar a palavra, contar a palavra para eles, os discípulos viram para Jesus e diz o seguinte: Jesus, nós não estamos entendendo o que o Senhor está dizendo. Por que o Senhor está falando assim? Qual que é o motivo que o Senhor está falando por meio de parábolas? E Jesus vai explicar. No versículo 14 do capítulo 13 que nós lemos, Jesus cita Isaías, capítulo de número 6, versículo 9 e 10. E Isaías, no capítulo 6, versículo 9 e 10, Deus está brigando com Israel, de certa forma, corrigindo o povo de Israel, porque eles não estão ouvindo. Deus falou, e Israel não ouvia. E por isso, Deus estava entregando eles ao cativeiro. E começa ali, no capítulo 6, Deus já começa a falar sobre isso. E Jesus fala assim, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Por quê? Porque Deus, irmãos, cansou de falar. Deus cansou de falar e o povo se prostituir com outros deuses. Deus cansou de falar. Então, por isso aqui, Jesus fala assim, olha, ainda que vocês estejam sempre ouvindo, olha, vocês nunca vão entender. Porque Deus fechou o entendimento. Porque Deus fechou o entendimento de vocês. Vocês, ainda que estejam vendo, vocês não irão perceber o que eu estou dizendo. E aí, o mais incrível é no no versículo 15, que diz assim, pois o coração desse povo se tornou insensível. Irmãos, muitos de nós estamos assim hoje, com o coração insensível. Uma vida que não mais percebe a voz de Deus. Vem à igreja por vir, às vezes por bater tabela, mas isso não muda nada para ela. Como eu estava falando sobre às vezes a gente ouve coisas duras dos nossos pastores. Sim, eu também. Às vezes eu estou sentado ali e falei, nossa, essa palavra aqui, né? A gente já dá um assim e fala, nossa, mas o que é isso? Sabe o que é isso, irmão? Coração insensível. De má vontade ouviram com seus ouvidos. Aí tem gente que está na igreja, não sei tem quanto tempo. Aí houve um sermão sobre perdão. Você tem que perdoar aquela pessoa. Aí, na primeira vez ele odeia o pastor ou quem está pregando aqui. Aí no outro culto prega de novo sobre perdão. E aí no terceiro de novo. Aí ele vai acostumando. No quarto ele já quase não importa mais. Na quinta vez que ele ouve, ele está de jeito, insensível. Para mim tanto faz. Não é para mim. Isso se chama, irmão, falta de sensibilidade. E é isso que Jesus está falando. Meu povo se tornou insensível. Eles não conseguem me ouvir. De má vontade, ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Esse era o povo na época de Jesus e não é diferente hoje. Deus tem falado através da sua palavra a cada culto aqui na igreja. E muitos de nós estamos perdendo a bênção, vamos falar assim, perdendo a bênção, porque nós achamos que, né, é igual sapato quando é apertado, né? Você começa a usar o sapato apertado, o primeiro dia está horrível. Aí você vai usando, mais na frente lá você já está, né, você nem está ligando mais porque está apertado.
Nós não podemos ser crentes assim. Crentes que chegam na igreja e se tornam pessoas que ouvem com má vontade. Mas Jesus fala o seguinte: se assim não fosse, ou seja, existe uma outra possibilidade. Se você não tivesse insensível, com má vontade de ouvir, Jesus diz, você poderia ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração. E aí eu acho lindo isso aqui. Quando você fizer isso, quando você estiver dessa forma, você vai se converter. E Jesus diz, e eu os curarei. Então o que nós precisamos então é não ser insensíveis. O que nós precisamos então é parar de ter má vontade na hora do culto, do sermão, principalmente do sermão, né? A gente glorifica a Deus pelo ministério de louvor, a Marilda, o Vinícius, todos os músicos têm feito um belo trabalho na igreja, mas a gente sabe, o momento principal do culto é a pregação da palavra. Óbvio que nós não estamos desmerecendo nada, pelo contrário. Todo culto, eu sou abençoado no momento do louvor, mas é porque eu não estou insensível. Se eu estiver insensível, pode ser até o louvor, que não vai me tocar. Pode ser, o pastor João pode estar inspirado, como ele estava domingo. Preparar, né? Não sei se você sabe, mas os pregadores aqui se preparam. A gente não vem aqui, chega aqui para falar o que a gente acha. Não, a gente vem aqui para pregar a Bíblia, né? Então, domingo passado, o pastor claramente chegou aqui com um objetivo claro, preparado. Mas se nós, irmãos, não abrir os nossos ouvidos e os nossos corações, como que Deus vai nos curar? Como que Deus vai nos converter? Como que nós seremos terra boa? Mas, enfim, vamos para o primeiro ponto, então. Jesus começa falando sobre o primeiro solo, que é o solo da beira de caminho. O Senhor saiu a semear enquanto lançava semente. Parte dela caiu à beira do caminho. E não sei se você sabe, solo da beira do caminho normalmente é um solo duro. É um solo que o pessoal anda muito, então o solo é duro. E o que acontece? Essa semente que caiu, que foi lançada à beira do caminho, nesse solo duro, as aves vieram e a comeram. Jesus explica essa parte dizendo o seguinte: olha, quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende. Terra dura, irmãos, é você vir aqui na igreja. Que bom que você veio. Você fez a primeira parte, vir ao culto. A segunda parte é, você ouve a mensagem do reino, a palavra, só que não entende. A pessoa vem à igreja, ouve a pregação, ouve alguma coisa e não entende. Só que ela faz nada, continua sem entender. Esse é um problema, porque a palavra, Jesus diz, o maligno vem e arranca o que foi semeado. Então toda vez, irmão, que você vem aqui no culto, que você ouve uma palavra, e você está tipo solo duro, que você ouve e não entende, o diabo vem, pega a palavra que foi semeada no seu coração e leva embora. Simples. Por isso que nós precisamos escutar a voz de Deus e entender. Não só escutar por escutar. Mas Jesus continua, segundo ponto, solo pedregoso. Jesus fala assim, ó, parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. E o que aconteceu? Logo brotou. Aqui a gente percebe a primeira coisa desse solo. Brotou rápido, imediatismo. Você já conheceu alguém assim na igreja? Que chega na igreja, né? Nossa, pastor, vamos lá, que não sei o quê. Rapidinho, né, brota. Mas como ele é um solo pedregoso, o que acontece com ele? A terra não é profunda. A terra não é profunda, então logo ela seca. E aí o irmãozinho ali, que chegou na igreja animadinho, doido e tal, né? E brotou rápido, login, passa 3 meses o irmãozinho
já não quer mais nada. Acabou. E Jesus explica isso. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Ou seja, ele chega na igreja, ouve a palavra, recebe a palavra, guarda a palavra com alegria. Ok até aí, mas Jesus diz que, todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Esse é o problema. A semente brota rápido, mas também morre rápido, porque não tem raiz em si mesmo. Não tem raiz em Jesus Cristo. Está ouvindo a palavra, mas não está surtindo efeito. Quando surge alguma tribulação e perseguição, ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. E aqui estão os dois motivos, tribulação e perseguição. Quando essa pessoa está passando por um momento difícil, de tribulação ou perseguição por causa da palavra, ou seja, por causa de ser crente, ou seja, por causa de testemunhar uma vida digna do Evangelho de Jesus Cristo, logo abandona. Tem igreja que está cheia de gente assim. Cheia de gente que está ainda na igreja, mas não vive uma vida como um crente. Está com um pé no mundo, mas com o outro na igreja. Essa é a semente do solo pedregoso. O terceiro solo entre os espinhos. Jesus fala, outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. E Jesus explica essa parte falando assim, quanto ao que foi semeado entre espinhos, este é aquele que ouve a palavra. Ele ouve a palavra também. Ele chega aqui, ouve a palavra fala ao coração dele. E o engraçado é que nós temos uma visão de Deus como Pai muito alterada, né? Porque normalmente os pais que a gente vê hoje não exemplificam muito bem Deus. Porque Deus é um Deus que disciplina. Deus é um Deus que corrige. Né? Hoje os pais chegam a um ponto que não corrige os filhos. Existe um ponto onde você precisa corrigir. E a palavra de Deus fala que Deus corrige ao filho a quem Ele ama. Então Deus nos corrige, irmãos. Não pense que se você está vindo na igreja, não está entendendo a palavra não está frutificando na sua vida. Você acha que Deus não está nem aí para você? Você acha que o seu pai é assim? Seu pai é aquele que colocou você no mundo e soltou não estou nem aí para esse menino. Não, Deus não é assim. Deus procura, irmãos, verdadeiras pessoas que ouvem a palavra. Mas o que aconteceu com esse do solo entre espinho, a preocupação dessa vida e o engano das riquezas o sufocaram. Ou seja, esse tipo de pessoa vem, está na igreja, ouve a palavra, mas ele meio que está servindo a dois senhores ainda. Quando a preocupação da vida, o engano das riquezas são aquilo que ele confia no final das contas. Ele ouve a palavra de Deus, ele vem na igreja, mas quando a coisa aperta, ele confia nas riquezas. E Jesus disse que você não pode servir a dois senhores. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Então esse é o solo espinhoso, porque quando a coisa pega, ele corre para aquilo que ele se garante. E Jesus termina falando que essa pessoa que age dessa forma se torna infrutífera. Ou seja, a pessoa está na igreja, está ouvindo a palavra, vai indo bem, até quando a coisa aperta. Vem a tribulação, vem algum problema, e aí ele para de confiar em Deus, ele começa a confiar em si mesmo. E aí, quando nós agimos assim, irmãos, nós deixamos de frutificar. E deixar de frutificar é simples. Deixar de praticar a palavra de Deus em nossas vidas.
Se você não pratica a palavra de Deus na sua vida, você é alguém infrutífero. Alguém que não confia em Deus. Alguém que procura naquilo que você tem segurança. Isso é um solo entre os espinhos. E por último, a boa terra. Jesus falou a palavra assim: outra ainda caiu em boa terra. Deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por um. E Jesus falou assim, explicando essa parte: e finalmente, o que foi semeado em boa terra, este, irmãos, é aquele que ouve a palavra e entende a palavra. Ele vem à igreja, ouve a palavra. E aí ele ouviu a palavra. Se ele não entendeu tudo o que ele faz, ele vai buscar ajuda. Ele vai ler. Ele vai mandar mensagem para o pastor José. Pastor José, que é sermão assim, não sei o quê, o senhor falou assim. Eu não entendi. Eu quero saber por que é. Então, boa terra, irmãos, é aquele que ouve a palavra de Deus e a entende. E aí, o que acontece com ele? Ele dá colheita de 100, 60, 30 por um, ou seja, ele frutifica. Quando você ouve a palavra de Deus, quando você escuta a Deus e ouve o que Deus está falando e entende o que Deus está falando, você começa a frutificar. Você começa começa a sair de você frutos de pessoas que vivem a palavra de Deus. Amém? A pergunta é: que tipo de solo você está parado hoje? Será que você é igual o solo da beira do caminho, que ouve e não entende? Você vem na igreja, ouve, você não está nem aí para a palavra. A palavra é só um momento aqui que você não se importa. Jesus disse para você essa noite: quando você age assim, você ouve a palavra e não entende, o diabo vem e rouba a palavra do seu coração. Eu estou cansado de ouvir gente falando assim: o inimigo está furioso com a minha vida. Estou cansado já. Eu acho que isso não cola mais. Então, se o inimigo está furioso com a sua vida, então começa a ouvir a palavra e entender. Porque é só assim para o inimigo estar furioso com a sua vida: é arrancar de você a bênção de Deus, que é a palavra de Deus, aquilo que vai dar sustento para você em momentos difíceis. Ou você é o solo pedregoso ali que ouve e não aprofunda na palavra. Permanece pouco tempo. Porque, irmãos, nós precisamos aprofundar na palavra de Deus. Nós que somos fiéis ao Senhor Jesus, estamos aqui com um propósito. A gente viemos aqui no culto hoje, ouvir a palavra, e entender essa palavra, aprofundar nessa palavra. Na escola bíblica, fazer pergunta. Na escola bíblica: pastor, isso aqui assim, Suzana, isso aqui assim, Fábio, Sandra, isso aqui assim é o quê? Eu quero me aprofundar mais, eu quero entender mais. O engraçado é que na cultura rabínica, quando se está ensinando, normalmente se ensina sempre em grupo. E para eles é uma ofensa quando alguém vai no particular, por exemplo: eu vou no pastor ali depois e vou perguntar para ele porque eu estou com vergonha. Isso para eles é uma ofensa, porque você está sendo egoísta, você está guardando algo só para você, em vez de compartilhar com todo mundo que está presente. Então não perca a oportunidade. Se aprofunde na palavra de Deus. Se esse é o seu problema, se você não está permanecendo tempo suficiente, aprofunde. Talvez você é esse aqui que está entre os espinhos. Ouve, mas ainda não confia. E por isso, a sua vida é uma vida que aquela pessoa fala assim: ser crente é ser aquilo ali? Você confia só em você, você confia só no dinheiro. Nós devemos, irmãos, fazer conforme Deus mandar. O que Deus mandar, você tem que confiar. Se a palavra de Deus falou para você que é assim, confia. Nós devemos confiar no Senhor. E por último, a terra boa, né? A terra que frutifica, né? 60, 100 por um. Mas e aí? Fábio, então o que eu tenho que fazer então para mim ser
uma terra que frutifica. O que eu preciso fazer? Primeiro, você ouve a palavra de Deus e entende a palavra de Deus. Jesus está explicando para nós, olha, terra boa, terra que tem a palavra, a minha palavra no coração, é terra que ouve e entende. Para com isso. Não venha para cá simplesmente por vir. Entenda a palavra de Deus. Né? Eu falei sobre a questão aí dos líderes, mas o pastor pega no pé. Se nós estamos lendo, nós estamos estudando, o que nós estamos fazendo, se nós estamos tendo vida com Deus. E o objetivo de nós estarmos aqui é que você entenda a palavra. Não é outro, a não ser esse. Segunda coisa que você pode fazer é ouvir e se aprofundar na palavra. Se aprofunda na palavra. Né? Eu falo isso principalmente para os jovens, adolescentes aí, que agora vai entrar numa fase boa. Estuda a palavra. Pega assim, sabe, a atividade que você tem para casa, estuda, aprofunda, pergunta. Eu não sei o que está acontecendo com o povo hoje. Quando eu tinha idade de jovem, meu quarto já tinha livro de teologia. Eu amava ler teologia. O que está acontecendo? Você precisa se aprofundar na palavra de Deus. E é todos, irmãos, não é? A palavra de Deus, o básico, é para todo mundo. Não é para mim, não é para o pastor, não. Todos nós precisamos da palavra de Deus nas nossas vidas. E por último, você precisa ouvir e confiar. Confiar que Jesus vai voltar. Confiar que Jesus é o seu Senhor e seu Salvador. Confiar, mesmo que faltar aquilo que você tanto queria, Deus está cuidando. Nós precisamos confiar. Eu acho que, penso que talvez, não é o meu caso, porque eu não anoto, o Anan anota. Eu acho engraçado que o Anan toma nota de quase tudo ali. Antes eu achava que ele era na internet, mexendo no WhatsApp, né? Pedindo comida. Mas, sabe, assim, eu não faço isso, tá? Eu ainda não faço isso. Às vezes eu anoto algumas coisas. Mas começa a tomar nota, irmãos, de algumas coisas. Começa a entender a palavra. Sabe? Nossa, fala assim, ó, pega ali, ó. Se você quiser, fala assim, Deus, eu preciso entender a sua palavra. Eu não estou entendendo. Eu acho que está no momento, irmão, de a gente ser sincero com Deus. Fala, Deus, eu ouvi hoje a palavra, mas eu não estou entendendo. Me faça entender a palavra. Deus, o pastor falou que eu preciso perdoar, mas eu não estou perdoando. Eu estou com ódio. Então, se aprofunde na palavra. Tenha essa vontade de querer prosseguir na palavra do Senhor, crescendo. Ou talvez você é como eu não gosto de anotar. Mas o que eu faço? Eu fico com a palavra, o sermão na minha cabeça. Chego em casa, na segunda-feira, por exemplo, eu fico lembrando do sermão. Isso assim, assim. Irmãos, a gente precisa fazer isso. A gente precisa praticar a palavra, confiar naquilo que é dito, se alimentar, ser terra boa. E mais, todo sermão é para você. Não existe esse negócio, não, esse aí que o pastor está falando não é para mim. Não, irmão, toda palavra é para você. Talvez você já superou, talvez você, né, não tem mais problemas com dívidas, por exemplo. Está sendo fiel. Parabéns, mas talvez tem gente que não está precisando ouvir essa palavra, né? E às vezes tem gente que, né, acha que não, toda palavra é para mim, é um alerta, é uma orientação que eu preciso, senão eu vou cair, eu vou errar, eu vou desagradar a Jesus Cristo, o Espírito vai ter ciúmes de mim. Mas, irmãos, para concluir então, é isso. Escute a voz de Deus. Através de entender a palavra, se aprofundar na palavra, confiar, porque quando você fizer isso, irmão, você vai frutificar. E os seus frutos serão visíveis, porque você se tornou um solo que Jesus falou que é um solo bom. Sua vida vai ser outra,
Se você passar a anotar, refletir, pensar em tudo que está sendo dito aqui, em todo culto, de quarta, domingo, a escola bíblica, às vezes até na oração o pastor dá uma palavra, na oração de terça. Não perca a oportunidade. Escuta a voz de Deus, irmãos. Esse é o chamado de Deus para você nessa noite. Foi isso que Deus colocou no meu coração e é isso que eu queria compartilhar com os irmãos através da palavra de Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós ouvimos a Tua palavra, Pai, as Tuas explicações, Deus. Pai, faça de nós, Pai, alguém, Deus, que de fato venha para a igreja e quer entender, Pai. Entender os Teus propósitos, Deus, entender, Pai, as Tuas maravilhas, Pai, os Teus planos. Pai, que possamos, Deus, nos aprofundar, Pai. Pai, possamos, Deus, nos entregar, Senhor, de fato, Pai, de verdade, Deus, a conhecer o Senhor. A conhecer, Pai, detalhes, Pai. A conhecer, Deus, o melhor dessa terra que é a Sua palavra, Pai, a Ti, Jesus. Pai, nos ajuda, Deus, a confiar, Pai, não nas nossos recursos, Deus, mas em Ti, Pai, na Tua palavra, no Teu sustento, Pai, em tudo que o Senhor nos mandar, Pai. Nós iremos, Deus, porque nós confiamos, Pai, confiamos no Senhor, confiamos no Teu chamado, confiamos na Tua palavra sobre as nossas vidas como autoridade, Pai. Pai, nós queremos frutificar, Deus, para a Tua glória, Deus. Usa, Pai, cada vida, Deus, nessa noite, Pai, para ser, Deus, alguém que quer a Sua palavra, Pai. Pai, nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.